E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Player 2. Hoje o meu desafiante é o Danilo Morales, que é da Psíquico Produções. Exato. Ele faz filmes de suspense, de terror e vai falar um pouquinho sobre a produção dele, dos festivais que rolam aqui no Vale do Paraíba. E ganhar no videogame aí também. E também tomar uma surra aqui no videogame. Será? Acompanha. Então. Você costuma jogar videogame? Já jogou bastante? Então, já joguei muito. Eu sou da época que começou com Atari, né? Jogava River Raid e depois o Super Nintendo, Nintendinho. E eu gostava muito de jogos de primeira pessoa, tipo Doom, né? Sei. Sempre gostei de dar uns tiros, é mais assim, terror, né? E um que me chamou muita atenção realmente foi Resident Evil, que eu achei que foi um marco. O Resident Evil foi algo impressionante, assim, no PlayStation 1 ainda. E eu gostei tanto que eu zerei 4 vezes o Resident Evil. Aí, Surgiu essa paixão pelo terror? desde criança. Então, eu quando era criança tinha um videocassete de 2 cabeças e a minha mãe vendeu o videocassete para tentar me barrar, né? Porque ela falou assim, esse menino vai ficar doido, né? Porque eu gostava de assistir O Exorcista, Profecia. Ela não gostava de você assistir esse tipo? Não, ela tinha um temor assim do que aconteceria comigo, né? E aí eu peguei e isso não adiantou, continuou. O primeiro filme que eu assisti que chamou muito minha atenção foi o Lobisomem Americano em Londres, conhece? Não conheço. É fantástico. E meu amor pro cinema, desde então, só se fundiu, né? Literatura, cinema, tá muito ligado a essas artes. Você não é só cineasta, né? Você tem... Sim, na verdade, a minha origem, eu sou um escritor, né? De terror. Eu comecei escrevendo em histórias de quadrinhos, ainda criança, né? Eu pegava folha de sulfite, dobrava, fazia umas histórias de vampiros. Infelizmente eu não guardei nada, sabe? E aí comecei a escrever no caderno, meu primeiro romance, que foi o Adega de Sangue. E passei para a máquina de escrever, escrevi 5 livros na máquina de escrever. E daí sim fui pro computador, né? Os livros. E sempre fundi mesmo, literatura e cinema sempre estiveram muito próximos, ligados mesmo. Como que você se envolveu com o cinema? Porque escrever é uma coisa que está mais fácil ali no papel, a caneta tá ali. Eu acho sim que a abertura... Tem uma produção mais... Sim. Né? Eu acredito que a abertura já começou pela minha própria forma de desenvolver as histórias. Eu vi as histórias como uma espécie de trailer, uma voz em off, né? E aí eu comecei com câmeras bem ruins mesmo, umas JVC VHS, com áudio ruim, e os filmes tão ruins que só dava para assistir de forma caseira mesmo, em casa, sabe? E aí em 2012 começou a ficar mais profissional. Eu peguei, na equipe entrou uma turma da Univap, do jornalismo, que fazia jornalismo, né? Ah, você Isso. Entrou o Felipe Soriano, que é trabalha na TV Univap, é professor de rádio e TV. E não parei mais. Em 2012 foi o Adega de Sangue. Em 2015 entrou os filmes Trilogia do Terror, Telecinesia, Corrente de Menon e Entre a Cruz e o Balaço. E foi uma média de 3 filmes por ano. Hoje está na casa de 14 filmes. Está correndo festivais nacionais, internacionais, mas ainda assim é muito difícil, porque assim, é feito sem recursos, com pouquíssimos recursos. Os atores são voluntários, geralmente pessoa do teatro aqui da região mesmo, né? Então não é fácil, é o que chamamos de cinema de guerrilha, né? Mas pelo baixo orçamento, são muito boa a qualidade dos filmes. Quanto que é gasto mais ou menos no filme seu? Então, ultimamente eu tenho sido mais ousado, estou gastando uma média de 2 mil, que pra mim já está pesando no bolso. Mas eu cheguei a fazer filmes quase com recurso zero. Quase com recurso zero e mesmo. mesmo. Com esse pouco dinheiro você consegue ter um resultado legal, né? Sim, sim. Você conta muito com a ajuda das pessoas, da produção. O pessoal acaba entrando como voluntário, mas mesmo sendo voluntário, a gente tem que arcar condução, alimentação, é o mínimo, né? Sim. Tem a parte de produção, que gasta uma grana considerável também, né?
Então a gente acaba gastando uma graninha assim. Vamos escolher outro personagem. Tá, joia. Você costuma falar sobre o que nos seus filmes, pessoal que não conhece? Então, os meus filmes, eles são bem variados, mas uma temática central seria o confronto entre o bem e o mal. Mas, por exemplo, citando os mais recentes, que é o Caso de Xangô, que está sendo lançado, foi lançado no último Festival Paul, né? Há poucos dias atrás aí. O Caso de Xangô, ele trata de intolerância religiosa e feminicídio, que eu acho que são dois temas gritantes aqui no Brasil, né? Então eu abordo esses dois temas, que a protagonista ela é da Umbanda e o marido é ciumento, então ele não aceita nem ela ser dessa religião e nem o fato que ela também faz parte de uma escola de carnaval e tudo, e a temática do filme é essa. Já tem um outro também que foi lançado também, que é o Sharon, que faz parte de um filme longa-metragem, Cemitério das Moscas. E o Sharon é a história de um homem que escraviza uma mulher trans. Seus filmes, eles são de suspense ou tem alguns falam mais de fantasia? Alguns puxam pro terror, alguns é um drama intenso, mas nunca filme água com açúcar, sabe? Sempre tem uma temática mais pesada, assim. Quais foram suas principais influências? Na literatura, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Stephen King. Já no cinema é até meio injusto falar de alguns, porque são tantos mestres, né? Mas, assim, eu gosto muito do Dario Argento, o meu último filme também, um dos últimos filmes, que é o Vilarejo Libertino, tem uma influência gritante de Dario Argento. Se você vê, Michele Soavi, que é um dos seguidores de Argento também, que é o filme De la Morte de l'Amour. Então tem bastante isso. E eu jogo muito tema regional também, sabe? Aquele negócio de vilarejo, um pouco de folclore. Porque não adianta você fazer o cinema e fazer um cinema americanizado também. Tem que fazer com as origens nossas, né? Tem boas histórias, né, de terror. Tem sim, nossa. O Brasil é riquíssimo, né? Folclore. Que você já usou que são conhecidos no folclore? Então, na verdade, um que vai entrar ainda, que acho que é o mais conhecido, é a Yara. A Yara vai entrar no meu próximo filme, que se chama Poço Profano, com lançamento em 2019, que é um filme dobradinha, ele é longa-metragem, são 2 diretores. Então eu entro com o segmento Poço Profano e tem um outro diretor que entra com outro segmento, né? Mas é assim, é sempre uma temática rural, assim, que nem o Lago, que eu lancei esse ano, ele tem muita influência de Lovecraft. Aquele negócio de vilarejo, de criaturas submersas na água. Sim. Só que com um toque tupiniquim, né? Brasileirado ali. Isso que é legal. Interessante. E como que é a cena do cinema aqui no Vale do Paraíba? É forte? A gente estamos tentando fortalecer. Eu criei o Festival Paul, né, de cinema fantástico, com a cara e a coragem. Foi exibido o 3º ano, né? Caminhando já para a 4ª edição. O Festival Paul é um festival de nicho. Ele é voltado ao gênero fantástico, ficção científica, sci-fi, terror. E eu ia muito nos festivais de São Paulo, Boca do Inferno, Cine Fantasy. E eu falei, é tão legal esses festivais, e são filmes que você não vai ver em redes comerciais. Seria muito bom se tivesse isso aqui em São José. Porque São José é forte na literatura, tá ficando forte. É forte na dança, tem festidança. No teatro tem o festival, mas o cinema ele tá engatinhando ainda. Então a ideia do Paul, e não é só o Paul, surgiu o Formiga também. A ideia desses festivais é fortalecer o cinema mesmo, na região, transformar São José dos Campos em um polo cultural voltado ao cinema, trazer entretenimento gratuito para o pessoal e principalmente incentivar os novos cineastas que estão surgindo aí. Porque você sabe que com a origem do HD facilitou muito, né? Hoje em dia, com uma câmera Canon T3i, é possível fazer... Até com celular, às vezes. Sim, né? com celular. Tem um filme que ele é todo gravado em... Nossa, tô apanhando feio seu, hein? Você ganhou uma vez.
É bom deixar isso claro pro E eu pessoal que eu não tô deixei. acompanhando aqui. E eu não deixei você ganhar, você ganhou por mérito. Então, mas tem filmes que, inclusive filmes profissionais feitos com celular. Tem um filme que chama Tangerine, que ele é todinho gravado no celular. E é muito bom, se não falar você nem percebe. Agora o pessoal tem na palma da mão, né, esses recursos. Então, e no caso do cinema, então, uma câmera T3i, uma ilha de edição simples no seu computador, com Sony Vegas, já é possível fazer uns filmes. É claro que é um caminho evolutivo, né? O filme que eu fiz em 2012 e o que eu faço agora em 2018, houve uma evolução muito grande, graças a Deus. Tem que ter, né? Se for para piorar, não tem sentido, Você né? consegue ver assim, esses erros, você aprendeu com esses erros? Aprendo e estou aprendendo ainda, é um eterno aprendizado, né? Mas a gente vê que há uma evolução, isso é legal. Agora, um outro grande desafio, que eu estava falando do festival para você... Vou pegar aqui o Nemesis, né? Você conhece Nossa, bem é o chefe, né? Há de Quem se não respeitar. conhece muito de games, tem games tanto de luta como a gente está jogando agora. Então, mas eu tô de Chun-Li, né? Chun-Li é Chun-Li, né? Exatamente. Chun-Li. Como eu estava falando, tem games de luta, como a gente está jogando agora, também tem games de terror, Sim. né? Eu sou meio multimídia, né? Então eu tô na literatura, no cinema e no quadrinhos, que eu faço quadrinhos também, que é a trilogia do terror. Só videogame que eu tô meio por fora, mas seria legal, né? Seria legal fazer um game então. temático dos seus filmes também, né? Com certeza. Eu na literatura também, eu tô dando um gás na literatura. Nossa, olha o tamanho. Olha, esse é grande. Mas tamanho não é documento, né? Então, na literatura, eu recentemente entrei num grupo, chama ABERST, que é Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Tem sido bem interessante essa experiência, sabe? Participando de umas antologias também, e a gente acaba descobrindo algumas coisas sobre o mundo da literatura, né? E que a melhor plataforma que está tendo hoje em dia é a Amazon, né? Para você divulgar seus livros e tudo. Mas como eu te disse, a gente acaba caminhando para esse cinema, literatura, né? Sim, tudo caminha junto. E agora falando mais da temática do terror e do suspense, Certo. o que você acha que atrai as pessoas a procurarem filmes de terror? O que faz, por mais que seja um assunto às vezes desagradável para as pessoas? Eu posso dizer por mim, o que me atrai é que o terror é subversivo, eu adoro histórias subversivas, né? Inclusive você vê A Bruxa, que foi um filme fantástico, né? Ou você ama ou você odeia. E o terror, há um equívoco sobre o terror. O pessoal pensa assim, o terror banaliza a morte, só tem morte. É pelo contrário. O terror é uma reflexão sobre a morte. Por quê? O que banaliza a morte, não discriminando, porque eles são ótimos no que fazem também para o que se procura. Por exemplo, um Velozes e Furiosos. Um filme desse banaliza a morte, explode um prédio inteiro. Quantas vidas não morreram naquele prédio que explodiu? Mas não há aquela reflexão. Pô, morreu gente pra caramba. Então, agora o terror, ele enfatiza nisso aí, na morte, no peso que tem a morte, né? E através desse modo subversivo de ser, ele acaba trazendo uma crítica social. Por exemplo, o meu filme Heterocromia, que é um filme de humor negro, ele é uma crítica social. Porque é a história de um cara que ele chega no emprego dele, ele já está fudido, e ele é demitido, e ele tem heterocromia, um olho de cada cor, né? Então ele sofre um certo preconceito por isso. E o chefe ainda dá umas tiradas com ele, fala assim, tá cheio de gente comendo hambúrguer aí, rapaz, não vai faltar serviço pra você. Como é uma história de terror, é claro que vai acabar no massacre, né? Ele acaba se descontrolando, mas sempre tem uma crítica social, por isso que eu gosto muito do terror. Agora o terror, ele é interessante, o preconceito que ainda existe, sempre existiu, né? Mesmo... Até você falou que sua mãe ficava preocupada, né? De você ver esses filmes, o que ia sair daquilo, né? Sim, sempre há uma preocupação. E você vê, mesmo no tempo do Zé do Caixão, que foi a primeira geração de cineastas,
ele sofreu muito mais preconceito. Naquela época era muito pior o preconceito. E hoje ainda há um preconceito porque é um país que gosta do terror, mas gosta do terror gringo. Se for um filme gringo, beleza. Agora, se é um brasileiro que está tratando de certas temáticas, há um preconceito maior. E aqui, o preconceito até é sobre o próprio cinema, que tem que ir mudando, já mudou muito. Sobre o cinema brasileiro, né? De achar que filme brasileiro não é bom, e isso é uma grande mentira, tá? Realmente. Filmes fantásticos mesmo, fabulosos. E eu tenho uma grande dificuldade em selecionar os filmes do festival. Geralmente é uma média de 300 filmes que eu recebo por ano, e só dá para exibir uns 40. Mesmo assim, eu acabo exibindo até mais do que eu deveria, porque a gente não quer podar, né? Sim. Mas é muito difícil. O terror, ele tem vários subgêneros, né? Vários subgêneros. Como que é isso dentro dos festivais que você organiza? Aqui no Vale, o que o pessoal curte mais, faz mais? Então, fazer festival no interior já é um grande desafio. Agora, fazer festival de gênero, aí o cara tem que ser meio louco mesmo, igual eu, porque é mais difícil ainda. Porque é um festival de gênero, é pra quem curte fantasia, quem curte terror, que não é pouca gente, né? Mas assim, como eu estava te dizendo, essa é uma das dificuldades, é montar o festival. Mas há uma outra grande dificuldade, que é de conseguir fazer o público chegar até ele. Porque o que eu noto é que às vezes a informação não é o suficiente. Muita gente pergunta, mas tem festival aqui em São José? Então às vezes a pessoa não sabe, né? E já está na terceira edição. A ideia é que com o tempo, o festival é um filme que vai se fortalecendo, né? Agora eu apelei. É um festival, é um filho que vai crescendo a cada ano, chegar num ponto que faça parte do calendário de São José, né? É isso que a gente espera. Não pode desanimar, porque não é fácil, realmente, mas é muito gratificante. E até esqueci de falar para você. O público de vocês recebem bastante gente? Tem recebido uma média boa de pessoas. E o legal, o que chama também o pessoal, são os diretores, né? Sempre tem diretores convidados. Alguns geralmente vêm de São Paulo. Vêm diretores até que famosos, conhecidos já. Isso é legal, ter essa interatividade, né, com a plateia. Legal. Certo, né? Só vou terminar de te matar. Ah, então, pior que eu tô quase morrendo mesmo. Tem essa ideia de divulgar. A gente tem um projeto bem legal de bandas independentes e também é uma coisa parecida, né? Certo. Se fortalecer na cena independente é uma coisa complicada, né? Vocês têm recursos. E é muito legal, e é muito legal isso que vocês estão fazendo aqui. Não só por essa forma de dinâmica, tá jogando videogame, que é gostoso, é muito bom. E também por estar divulgando a arte que tem aqui na região, né? Isso é importante. Vocês recebem e você, do governo? Você ganhou realmente. Então, eu tinha deixado você ganhar algumas coisas. Viciada já, né? Então. Mas tá certo. A última pergunta que eu queria saber é se vocês recebem incentivo do governo. Então, a gente foi bom você perguntar isso. A Psico Produções criou o festival, isso tratando do festival. Mas tem o apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e do SESI São Paulo. Legal. É um apoio tanto da locação do projetor, de disponibilizar pessoas, banner, filipeta, cartazes, que sem isso a gente não conseguiria fazer algo, né, interessante. Já no cinema, é a cara e a coragem mesmo. É o dinheiro que tem no bolso, às vezes dá, às vezes não dá. Tá certo. E roda festivais, mas dinheiro, assim, premiação é difícil. Mas a gente faz por amor, né? Quando faz por amor, é fantástico. O resultado é muito bom. Quem quiser conferir, onde pode... O canal da Psico Produções, no YouTube. Lá tem vários filmes liberados, porque depois de um ano eu já libero. Ah, legal. E tem a página também no Facebook, da Psico Produções. Saber sobre os festivais que estão rolando. Sim, novos filmes aí do pessoal da região. E eu tô sempre recrutando, eu sou um formador de tropas, né? Tô sempre recrutando novos atores aí para as próximas produções. Nunca acaba. Tá certo, gente. Muito obrigada. Esse foi mais um D2. Próxima semana a gente vai ter mais um convidado aqui tomando uma surra minha. Tchau, tchau. Eu quero revanche.